Iniciamos agora a mesa 1, Novas tecnologias, inteligência artificial e desafios da regulação. Para moderar essa mesa, convido o senhor Carlos Eduardo Gouveia, vice-presidente do Conselho de Administração ABIS. E convido os palestrantes, a senhora Luciene Bonan, diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. O senhor Anderson Pereira, gerente da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, Anvisa. E a senhora Ângela Freitas, CIO da Johnson & Johnson Medtech Brasil. Com a palavra, o moderador Carlos Eduardo Gouveia. Alô? Bom, muito bom dia a todos. É um grande prazer, de fato, estar aqui na Anvisa, Casa da Saúde, onde nós temos conseguido evoluir tanto, com tantos temas importantes para promover o acesso. Hoje, na nossa mesa, nós trataremos de novas tecnologias, inteligência artificial e desafios da regulação. E não poderia ter um painel melhor do que esse que está aqui conosco. Luciene Bonan, o Anderson e Ângela Freitas, cada um representando um setor desse grande complexo que é o nosso setor da saúde, especialmente para a área de dispositivos médicos. Muito se tem avançado, muito se fala hoje de inteligência artificial generativa e de uma grande gama de diferentes produtos. São mais de 500 mil tecnologias médicas, sendo acho que 83 mil registradas na Anvisa, né, Anderson? Por aí. É uma dimensão gigantesca, de fato, a ponto da gente falar que todo mundo convive com algum dispositivo médico do primeiro respiro ao último suspiro de sua vida. Eles, de fato, nos acompanham. Então, até para começar e ganhar um tempo com a nossa discussão e com o grande conteúdo que vocês vão ver a partir de agora, eu convido a doutora Luciene Fontes Schuklebia Bonan, mais conhecida como Luciene Bonan, para falar exatamente do ponto de vista da Conitec. Ela é diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, do Ministério da Saúde, e que tem feito a avaliação cada vez mais olhando as diferentes nuances, inclusive do nosso setor. Ela vai trazer um pouco dessas novidades e agradeço bastante, Luciene. Muito obrigada, Carlos. Tá, né? Agora. Muito obrigada, bom dia a todos, muito obrigada à Bis, ao Bruno aqui pelo convite, aos demais, ao Carlos Gouveia e também aqui à Casa Anvisa por nos receber, né, novamente. É muito satisfatório estar falando um pouco do nosso trabalho aqui, né? Então, eu represento hoje aqui o nosso trabalho da Conitec. Eu queria pedir até que se colocasse a apresentação, por favor. Que eu tenho para vocês mostrar um pouco do que a gente tem avançado no tema específico aí de dispositivos médicos, né? Então, eu vou começando e depois a apresentação aparece aí, né? Mas a Conitec, a partir de 2020, finalzinho de 2022, né, nós tivemos uma mudança no nosso marco legal da Conitec, onde a gente dividiu o plenário em 3 comitês. E isso é importante porque a gente criou, na verdade, o grande mote para essa mudança foi porque a gente queria qualificar mais as nossas discussões em termos de novas tecnologias para dispositivos médicos, procedimentos, equipamentos, que isso antes na Conitec ela era tratada junto do mesmo plenário, né, onde aqui a gente tem uma grande maioria de pessoas no plenário que tinham muito conhecimento mais específico em medicamentos e muitas vezes a discussão ela não ficava bem tão qualificada obrigada, especificamente para a parte então de dispositivos médicos, né? Então a gente teve essa alteração do comitê
Então, a gente tem hoje um comitê, a partir de 2023, né, que foi a nossa primeira reunião específica do Comitê de Produtos e Procedimentos. A Conitec, ela tem, as nossas reuniões elas ficam gravadas, né, então tem um canal disponível no YouTube que vocês podem acompanhar essas reuniões e vocês podem visualizar, né, o quanto que que teve um avanço, né, qualificado dessas discussões, porque hoje esse comitê, ele tem, nós temos, né, dentro do plenário da Conitec, 15 membros, são 15 instituições, né, que são representados desse comitê. Nós temos representantes das agências reguladoras, Anvisa, ANS, representantes dos gestores, com representantes de todas as secretarias finalísticas do Ministério da Saúde, mais os gestores do SUS, né, então com representantes do Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Saúde, do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, CONAS e CONASEMS, então a gente tem representantes de todos os gestores do SUS, e mais também representantes, como especialistas médicos, representados pela CFM, AMB, especialistas na área de ATS, metodologistas, e representantes também de pacientes, aqui pela representação do Conselho Nacional de Saúde. Então, são 15 membros que essas entidades, essas instituições, elas podem indicar pessoas diferenciadas para cada tipo de comitê. Então, tem o Comitê de Medicamentos, PCDT, e de Produtos e Procedimentos, né, que, no caso, a gente trata ali de dispositivos médicos. E é muito interessante porque a gente já tem um comitê que é mais qualificado para essa discussão. E a função nossa, né, então, como Conitec, é assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, na decisão pela incorporação de novas tecnologias. A gente trabalha aqui com o rol, né, que já avaliamos mais de 1.200 tecnologias desde que a Conitec foi criada, há 13 anos atrás. E, para vocês verem que também a frequência de tecnologias que aparecem na Conitec, que são demandadas, né, então, a Conitec, elas têm, em sua grande maioria, então, medicamentos, mas a gente tem também um número expressivo de produtos e procedimentos. Das demandas, então... aqui eu não enxerguei, peraí. Aqui também é a frequência, então, que acontece ano a ano, então, dessas demandas, né, que são provenientes de produtos e procedimentos. E é importante aqui a gente mostrar como é que é o grau, aqui eu já separei especificamente sobre as nossas recomendações relacionadas, então, aos produtos e procedimentos. Que a gente tem aqui uma avaliação, verdinho é a barra, então, do que foi favorável a uma incorporação, uma recomendação positiva de incorporação, mostrando que a gente tem uma taxa de recomendação, que a gente sempre faz esse benchmark, até para comparar com as agências internacionais de ATS, de produtos gerais, né, de todas as tecnologias, uma taxa de recomendação de 55% que vai de forma favorável. Quando a gente agrega esse dado para a área de produtos e procedimentos, essa taxa ela sobe para 80%. Então, a gente viu isso aqui, esse gráfico aqui ano a ano, ele até, inclusive, mostra esse verdinho, né? Então, assim, é uma frequência de recomendações positivas, porque muitas vezes a demanda que chega na Conitec, ela chega uma demanda qualificada. Então, eu vou passando aqui alguns slides, eu queria comentar com vocês que a gente tem hoje, né, uma subcomissão também que foi criada na Conitec, uma subcomissão de produtos e procedimentos, que é uma subcomissão que assessora o plenário da Conitec. O que acontece? Quando uma demanda ela chega para a gente, um dossiê, primeiro que a gente pode fazer, né, a gente sempre está disponível lá no nosso departamento a fazer reuniões de pré-submissão, que a gente chama. Então, a empresa ou o responsável por um dossiê, uma sociedade, ela pode vir nos procurar para conversar sobre aquele caso daquela demanda. Então, a gente junta uma equipe técnica que vai, né, esclarecer ali alguns pontos. Qual que é a melhor pergunta, qual que é a indicação, esclarecer uma questão de comparadores. Então, a gente, inclusive, pede que nessa reunião de pré-submissão, que a gente já tenha acesso ao material antes para que a gente possa estudar e conversar de forma qualificada com o possível demandante daquela tecnologia. Por que isso é importante? Porque, muitas vezes, o caso de um dispositivo médico, ele não necessariamente vai passar pela Conitec naquele momento. Por quê? Porque, às vezes, é um dispositivo médico que já existe um procedimento disponível no SUS, ou que ele já vai se encaixar naquele procedimento. É um dispositivo médico que, às vezes, é uma atualização, alguma questão que já não há necessidade de passar pela Conitec, porque dispositivos médicos, eles também têm, né, pela sua natureza aí de aquisição,
é uma aquisição, muitas vezes, que é descentralizada, é uma aquisição que para os casos, né, do consumidor final, uma instituição, um hospital ou um usuário, que a forma de ressarcimento ali do Ministério da Saúde já abarca aquele tipo de dispositivo médico. Então, esses casos, né, a gente precisa sempre conversar. E aí, essa subcomissão, inclusive, depois que a demanda ela é aceita, ela é conforme, essa subcomissão ainda vai trabalhar mais detalhes aí junto com as áreas do Ministério da Saúde. Então, aí, depois que a gente recebe essa demanda, as áreas do Ministério da Saúde que compõem essa subcomissão, áreas técnicas, inclusive, elas vão trabalhar quais são os fatores que são interessantes ou que são importantes, relevantes, que a gente precisa de atenção numa implementação, né, às vezes até algumas perguntas que a gente pode retornar a fazer ao demandante. Então, a gente tem essa subcomissão que ela faz também essa assessoria. E, no caso, a nossa tomada de decisão, né, ela, na Conitec, é uma tomada de decisão que ela exige uma decisão, né, de incorporar uma tecnologia, que a gente está falando dentro de um cenário de recursos, né, que são escassos, onde a gente precisa incorporar uma tecnologia e, caso ela não seja incorporada, da onde que sai esse orçamento, como é que é a escolha, né? A gente fala dentro de um cenário de custo-oportunidade, se a gente coloca um orçamento, um montante de orçamento de uma nova tecnologia, possivelmente outras tecnologias, outros cenários ali serão descobertos, né? Então, a gente fala nessa situação de custo-oportunidade. Então, são múltiplos fatores, né? Então, essa decisão da Conitec, da recomendação, ela é multicritérios. Tem vários critérios que são considerados dentro de uma decisão da Conitec. A gente fala, na área assim, de medicamentos, a gente trabalha muito a eficácia, segurança, a efetividade, comparado a outras tecnologias que existem no mercado. Mas, na área de dispositivos médicos, também o desejável, né, quando a gente avalia uma tecnologia, é reconhecer qual é o benefício clínico, de fato, que aquela tecnologia vai trazer para o sistema de saúde. E, muitas vezes, esse tipo de desfecho, a gente não encontra nos dados que são submetidos à Conitec, porque, muitas vezes, o que se usa aqui, né, para fazer uma licença, um registro sanitário de um dispositivo, não é necessariamente o que a gente quer ver como Conitec, porque o que a gente quer fazer? A gente precisa comparar o que já existe no SUS, ou o que não existe, né, uma situação de um dispositivo novo, uma inserção nova, ou o que já existe, comparado com o seu benefício clínico, com o real benefício clínico daquela tecnologia, onde que ela se insere, né? Então, quando a gente vamos falar de testes diagnósticos, né? Então, a gente traz ali, muitas vezes, os desfechos dos artigos científicos que são submetidos para a gente, e são dados de acurácia. Mas o que é aquela acurácia? O que a gente tenta depois na modelagem econômica transportar? O que aquela acurácia melhor do teste diagnóstico vai ter como consequência em saúde, resultado em saúde, né? Então, assim, você vai evitar uma cirurgia, você vai tratar melhor, vai aumentar a expectativa de vida do indivíduo, porque ele foi diagnosticado corretamente e ele conseguiu o tratamento correto. Então, vários fatores são inseridos dentro dessa modelagem. Então, é dessa forma também que a gente busca avaliar nessa área de dispositivos médicos. É que dali aquela televisão não estou enxergando. Financiamento, implementação, tem muita coisa que eu já passei por aqui. E a gente tem também alguns países que trazem soluções também, assim como o Brasil, soluções mais específicas, né, em termos de inserção de diretrizes. Então, a gente tem, assim como no Brasil, que a gente tem agora um comitê específico para dispositivos, né, produtos, a gente chama de produtos, procedimentos, equipamentos, dispositivos médicos, todos ali entra nesse comitê, mas a gente também tem um paralelo também das agências internacionais. Então, a gente tem também a Austrália, o Canadá, o Reino Unido, todos eles também têm comitês próprios, né, com objetivos próprios de analisar de forma diferenciada os dispositivos médicos. A gente tem também um trabalho específico, um grupo de trabalho pela REDETSE, que a gente participa também, sobre os dispositivos médicos, ali também tentando trazer uma elaboração de guias, avaliando estudos para avaliar como é que outros países, o que eles consideram de valor para
avaliar uma tecnologia como dispositivo médico. Então, a gente faz esse trabalho junto à Redex, a gente contribuiu também na publicação recente aí da OMS também, para avaliação de dispositivos médicos. Então, a gente acompanha também sempre esse cenário internacional. Aqui tem umas atribuições também da subcomissão, mas eu queria comentar mais um pouco com vocês dessa parte nossa do fluxo de incorporação e o fluxo da nossa subcomissão, né, que a gente tem, então, um trabalho muito próximo também, né, com o demandante, quando a gente faz essa questão do fluxo. E uma coisa que eu ia comentar é que essa análise de conformidade que a gente faz no recebimento da demanda, né, então, que eu falei com vocês até com essas reuniões de pré-submissão junto à empresa ou à sociedade, ou quem for o demandante, né, o demandante externo, ele é importante porque a gente consegue melhorar ou adequar ao que a gente espera, né, que seja avaliado na Conitec. E mesmo assim, né, quando a demanda ela vai correndo o seu processo de análise, ela tem uma primeira apreciação pela Conitec, né, então a recomendação preliminar da Conitec. Naquele momento, a demanda ela vai à consulta pública. E aí, nesse ponto também, nesse processo, que é a nossa participação social, a gente tem aí, durante 20 dias, uma consulta pública aberta, que todos os atores interessados naquela tecnologia podem contribuir também. Então, a gente ali recebe várias contribuições de pacientes interessados, profissionais de saúde, a empresa. Então, a gente tem uma série de informações que a gente recebe também na consulta pública, antes de fazer, então, a nossa avaliação final, né? Então, esse relatório, ele, inclusive, após a consulta pública, ele é enviado novamente à Conitec, que faz a sua recomendação. Vou chegar. Eu não estou enxergando aqui, nem ali, nem aqui. Mas o que eu queria colocar ainda, só no finalzinho, sobre os nossos exemplos que a gente teve, né, de demandas que elas foram para a gente, né, elas chegaram de uma forma que às vezes não é ainda compatível com esse nosso trabalho da Conitec, e como que a gente foi aprimorando isso junto com o demandante, né? Então, a gente tem um caso aí que está em avaliação, né, que é da membrana amniótica. Então, são produtos, muitas vezes, muito específicos em termos de como que isso vai ser apresentado para a gente. Ampliação de uso do PET-CT, que a gente trabalhou muito uma questão no momento da avaliação de como que faz para que uma tecnologia que já está implementada no SUS, a sua ampliação de indicações, traga uma melhoria no SUS, por não deixar um equipamento obsoleto, e sim você melhorar a sua eficiência, usando mais esse equipamento, ampliando esse aspecto, quanto que isso pode trazer de aumento de investimento, mas, ao mesmo tempo, também uma melhoria no uso daquele investimento, né? A gente tem também um caso recente também da terapia fotodinâmica, que foi, inclusive, um processo que foi falado aqui na mesa de abertura, né, do complexo industrial, o Diogo vai falar também, mas um caso bem importante que veio de uma necessidade em saúde do SUS, já vou acabar esse último caso, uma necessidade em saúde do SUS de ampliar o acesso, né, o tratamento das lesões basocelulares do câncer de pele, e foi uma inovação vinda, assim, investida pelo BNDES, teve FINEP, teve investimento do Ministério da Saúde, desenvolvida pela USP, São Carlos, que trouxe, então, uma tecnologia que depois, em 2021, ela foi analisada uma primeira vez na Conitec. Os dados que eram trabalhados ali foram dados que ainda não estavam, de fato, conformes, mostrando, de fato, o que a tecnologia trazia de melhorias em termos de dados, comparado com as cirurgias, né, de câncer de cabeça e pescoço. E aí, nós conversamos com o pesquisador entendeu, entrou em contato com o NAT, nosso Núcleo de Avaliação de Tecnologias da universidade, e então eles evidenciaram novos dados, e na volta para a Conitec, uma segunda avaliação, foi possível, então, evidenciar essa inovação, né, que foi trazida aí para o SUS. Então, a gente tem
nesse ponto, né, ainda grandes desafios de como tratar diferentes dispositivos e como isso se insere. A gente tem acompanhado toda a evolução também internacional dos guias, novas diretrizes. A gente também tem interesse de fazer uma nova diretriz, né, para esses análises dos dispositivos médicos. Então, a gente queria compartilhar isso aí com vocês hoje. Muito obrigada. Pronto, obrigado. Luciene, excelente. Na verdade, o tema é objeto de semanas, meses de aprimoramento, de discussão, e conte conosco. Assim como eu já me comprometi, a Luciene tem recebido as nossas associações, e nós temos um compromisso de trazer informação, educação, de forma conjunta para os NATs, de tudo que tem de inovação mundo afora. Então, a ideia é organizar alguns eventos até fechados, para trazer os grandes especialistas e contribuir com os NATs, que dão o suporte para a Conitec, trazendo tecnologia. E grandes avanços já estão sendo alcançados. Ela comentou na área de diagnóstico, o que era antes analisado uma doença, um gene, hoje você já consegue trabalhar com painéis multiplex, com soluções muito mais adequadas e apropriadas para o momento. Luciene, muito obrigado. Você fique à vontade, ela tem um compromisso, talvez tenha que sair daqui a pouco, mas fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Agora eu gostaria de convidar o Dr. Anderson Pereira, que é gerente faz parte da GGTPS e já está aqui na Anvisa há bastante tempo, promovendo grandes avanços. Anderson, por favor, a palavra é sua. Alô, alô? Agora sim. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a BIS pela organização desse excelente evento aqui, ao Zé Márcio, que a gente sempre teve contato aí na organização. Para mim é uma honra estar aqui. Vou correr aqui na apresentação, que o tempo é curto. Então, vamos lá. A imagem está meio clara, mas tá. Só falando de novas tecnologias e evolução tecnológica, aqui só um exemplo. Na parte esquerda temos um acelerador linear, que já é um equipamento de ponta, utilizado para tratamento de diversos tipos de câncer. Inclusive, o Ministério da Saúde, há uns 7 anos atrás, comprou 160 equipamentos para distribuir no SUS, para ampliar o acesso. E aqui do lado, na parte do lado direito, temos um acelerador de prótons. O Brasil ainda não tem nenhum, mas já temos 2 registros de produto, um da Alemanha, um da Bélgica. Esse sistema justamente um sistema muito preciso, quase que ele faz o contorno do tumor, quase que a precisão de uma caneta de escrita fina. De certa forma, na hora do jato do feixe de prótons, ele não atinge as regiões adjacentes ao tumor, né? Então, ele tem uma precisão muito, muito boa, e é utilizado principalmente para tratamento de câncer em crianças, porque na região adjacente ao tumor, na hora que ele passa por exemplo, um acelerador linear, a região em volta ela para de crescer e tem alguma deformação. E para a criança é bem utilizado, ou certos tipos de tumores que precisa de uma precisão muito muito boa, né? Então, já temos esses equipamentos nos Estados Unidos, na Europa, Coreia do Sul e Japão. Já temos 2 registros desse produto aqui na Anvisa. Na época, a gente destacou um engenheiro e um físico para analisar. Coletamos, além dos documentos enviados pelas empresas, publicações científicas fora do processo. Entramos em contato com outra agência reguladora que já tinha o produto regularizado, e até verificamos realmente a evidência e
a segurança do produto. Esse dispositivo, esse acelerador de prótons, pelo que eu fiquei sabendo, parece que o Hospital de Barretos estava em negociação para a implementação de uma unidade dessa, junto com o Ministério da Defesa, mas eu não sei como é que está o andamento. Só para ter uma ideia, o acelerador de prótons custa em torno de 250 milhões de dólares, só a unidade. O Gantry, ele tem mais ou menos 4 andares de altura, pesa aí por volta de 90 toneladas. Isso, 250 milhões, seria um Gantry e o ciclotron para acelerar as partículas de prótons. Bom, outra tecnologia que já está presente aqui no Brasil, já intensamente em vários hospitais, a parte de cirurgia robótica. Fizemos um treinamento, a nossa equipe da Anvisa fez um treinamento proporcionado pela Braid, que é uma coligada aqui da BIS, no mês de junho. Trouxeram especialistas do mundo inteiro, que propiciou uma capacitação da Anvisa nessa parte de robótica cirúrgica, que tem uma precisão milimétrica. Então, é claro que tem que ter uma habilidade, tem que ter treinamento, tem que ter toda a parte de infraestrutura adequada para propiciar a utilização desse dispositivo, dessa nova tecnologia. Outro ponto, trazendo aqui, os marca-passos, ou os marca-passos implantáveis, só mostrando a tecnologia. Em 1950, como era o tamanho do dispositivo, e às vezes ele era até colocado numa pochete do lado da cintura do paciente. Em 2005, já tínhamos aqui já um tamanho bem menor, só que tendo que implantar um eletrodo cardíaco e o eletroestimulador, o marca-passo, né? Aqui em 2015, foi registrado aqui junto à Anvisa, até da Medtronic, que está aqui o representante também, um marca-passo do tamanho quase que de um comprimido. Esse aqui é o próprio gancho aqui que vai fixar no ventrículo esquerdo, ele já é o eletrodo, e ele é implantado via transcatéter, ou seja, sem a necessidade de uma cirurgia aberta. E esse marca-passo aqui, ele é de câmara única, foi registrado em 2015, e em 2022 já tem o registro do marca-passo de câmara dupla. Então, é uma evolução grande, e que não para por aí, né? Só reforçando também, além dos marca-passos, outros dispositivos para, por exemplo, estimulação cerebral profunda, para tratamento de Parkinson, tem tido uma evolução muito grande nesses últimos 20 anos. Hoje, a qualidade de vida de uma pessoa com Parkinson, através do eletrodo de estimulação cerebral profunda, tem melhorado consideravelmente. Aqui a evolução das válvulas cardíacas. Eu falava válvula, mas na verdade é válvula. A gente fez um curso no ICOR há uns 4 meses atrás, também, sobre esses dispositivos. Então, Então, o coração, a anatomia, são 4 válvulas, né? E que, dependendo de alguma patologia, ela pode perder sua função e necessitar de um implante de uma válvula cardíaca, podendo ser da forma biológica, até a Braille está aqui com o representante, também vai falar no próximo painel, e a válvula mecânica. Cada uma tem as suas indicações, suas especialidades, só que para a implantação de uma válvula cardíaca dessa, é necessário uma cirurgia de peito aberto, uma cirurgia muito extensa, abrir o peito do paciente, fazer o afastamento, parar a circulação, usar uma máquina de circulação extracorpórea,
fazer todo... A gente, nesse curso que a gente fez no INCOR, a gente fez no coração de boi, foram 28 pontos, 28 suturas, 14 pinças, foi uma coisa de louco, assim, precisa ter uma técnica, uma precisão muito, muito boa. E foi apresentado também, sem a necessidade de essa cirurgia aberta tão invasiva, o implante de uma válvula transcatéter também. Essa válvula é comprimida dentro do catéter, via artéria. O catéter consegue chegar na localização da válvula e substituir, cobrir a válvula antiga, deformada, por uma nova, biológica também, sem a necessidade dessa intervenção cirúrgica muito drástica. Aqui é só mostrando o sistema de endoscopia. Hoje, o sistema de endoscopia existe vários modernos, mas também existem as cápsulas endoscópicas. Claro que uma não substitui a outra, uma complementa a outra, mas já é uma realidade que está no sistema. Aqui é só um exemplo aí como foi a evolução de um eletrocardiógrafo, como era aí no século XVIII, e agora um eletrocardiógrafo comum que já é utilizado. Essas evoluções, não só para dispositivo de ponta, mas todo dispositivo sofre evoluções, inclusive o mais simples, o mais básico. Essa aqui é uma seringa hipodérmica em 1880 e uma seringa hipodérmica em 2024. A parte dos ventiladores pulmonares, aqui como era o coração, como era a máquina pulmão, na parte esquerda aqui, e hoje temos os ventiladores pulmonares aqui, mais modernos, né? Só dando um recorte aqui, na época da pandemia, com a escassez de ventiladores pulmonares, a Anvisa editou a resolução 349 de 2020, né? Foi logo depois, em janeiro, tinham três registros de ventiladores pulmonares. Em fevereiro não teve nada. Foi quando iniciou a pandemia, assim, decretou a pandemia. No começo, em meados de março, já tínhamos a resolução, flexibilizando as nossas regras. Nós fizemos reuniões com o setor regulado, com os laboratórios e OCPs, porque um processo de certificação de um ventilador pulmonar leva em torno de 6 meses aí, em laboratório para fazer os testes. Reunimos e verificamos quais são os testes essenciais, mínimos, necessários para garantir a segurança e eficácia desse dispositivo, mesmo que tenha requisitos mínimos. Elencamos os laboratórios, e OCPs e Anvisa, elencamos itens essenciais, conseguimos reduzir para 21 dias. Foi aí que a gente, nesse período, nessa resolução, isentou especificamente do processo de certificação total e podemos e aceitamos relatórios realizados atendendo esses requisitos dessa nota técnica que a gente soltou em conjunto com essa diretiva. No final de março, já tínhamos mais 24 registros. No final de tudo, a gente conseguiu 97 regularizações de registros de ventiladores pulmonares. Eu aproveito aqui para agradecer toda a nossa equipe, porque trabalhou aí de segunda a domingo, às vezes saindo 9 horas da noite, trabalhando, e era uma vitória. A hora que a gente conseguimos registrar mais um que pode ir para o mercado. Foi uma alegria, é uma alegria grande para a nossa equipe. Aqui só reforçando aqui a parte também, o que garante também muita segurança dos dispositivos médicos, é o processo de certificação eletromédica. É uma parceria entre o Ministério da Saúde com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que começou em 1994, está fazendo agora 30 anos, que trata da certificação de produtos eletromédicos. Então, a Anvisa utiliza essa parceria junto com o Inmetro. O Inmetro é responsável por auditar e acreditar os organismos certificadores de produto, avaliar e acreditar os laboratórios de ensaio de equipamentos eletromédicos. Atualmente, temos mais de 32 laboratórios e aproximadamente 14 organismos certificadores de produto.
Atualmente, a nossa resolução que trata de certificação eletromédica é a RDC 549 de 2021 e uma instrução normativa IN 283 de 2004, que traz uma lista de aproximadamente 87 dispositivos que são passíveis de certificação eletromédica. No início, em 99, quando a Anvisa estava iniciando essa parte, tinha uma resolução 444 que trazia aproximadamente uns 4 ou 5 equipamentos. Hoje a gente tem 87 produtos certificados, seguindo a portaria Inmetro 384 de 2021. E isso possibilita a gente ter a certeza e a segurança de que, quando você for entrar numa sala de cirurgia ou um parente, alguma coisa, que todos os equipamentos que estão na sala de cirurgia, eles foram testados, têm segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética e o desempenho necessário. Antigamente, por exemplo, de uma sala do lado, se tivesse um bisturi funcionando, um bisturi elétrico, você conseguia, por exemplo, aqui, um microscópio cirúrgico, ele se movia sozinho em função da interferência eletromagnética de um dispositivo operado na sala do lado. Então, isso aqui é um orgulho para mim, assim, que é uma evolução do sistema, que você pode entrar num centro cirúrgico, no UTI ou em outras partes de um hospital, tendo a segurança de que você tem minimamente equipamentos seguros. A parte de inteligência artificial já está no finalzinho, mas a Anvisa, assim, a gente já até procurou ter um produto desde 2004 que já tinha um aprendizado de máquina já regularizado na Anvisa. Então, aqui só para comentar, o Carlos Gouveia comentou, a gente tem atualmente 93 mil produtos regularizados junto à Anvisa, está no portal da Anvisa. Da parte de software médico, que realiza diagnóstico ou terapia, temos 531 dispositivos regularizados, software regularizados. Destes, 74 têm algum tipo de inteligência artificial. Instrumento de IVD, temos aproximadamente 25 que têm algum tipo de software também com inteligência artificial. E equipamentos que possuem, embarcados nos equipamentos, também inteligência artificial. Nós publicamos a resolução a 657 de 2022, que trata de regularização de software. Essa resolução ela buscou harmonizar os entendimentos dos fóruns internacionais, de agências reguladoras e outros órgãos, outros dispositivos. Ela flexibilizou bastante a parte, sabendo que essa parte de software é muito dinâmica, ela deu autonomia às empresas, ou seja, as empresas têm toda a autonomia de alterar o seu software sem necessidade de submeter à Anvisa. Claro, tem o responsável técnico legal, ela responde pelo produto no mercado. Então, como é muito dinâmica essas alterações, para evitar bloqueio à empresa, ela tem toda a liberdade de fazer essas alterações nesse software, corrigir um bug, corrigir algum item necessário. Então, ela flexibilizou. Outro ponto importante, meu tempo já acabou aqui, ela flexibilizou também, tem muitos hospitais que têm uma equipe de software, equipe de desenvolvimento, então, para os produtos de menor risco, classe 1 e 2, ela possibilitou que o serviço de saúde, desde que validado, testado e validado, possa desenvolver seus próprios softwares e uso interno e controle restrito dos seus pacientes. Ela não pode comercializar esse software para outros. Se ela quiser comercializar, ela precisa regularizar junto à Anvisa e aí para poder comercializar. Bom, o Hospital de Clínicas de São Paulo, por exemplo, ele está com 20 mil pacientes monitorando com um dispositivo que eles desenvolveram, de classe 2, monitora vários parâmetros e emite alerta para o paciente pelo celular, sua consulta que estava programada daqui a um mês, você precisa vir daqui 2 dias para a gente fazer um check-up, porque teve ele não precisa dizer que teve alguma alteração no parâmetro, mas, então, ele tem um controle restrito dos seus pacientes.
Essa resolução também ela deixa bem ampla, pega tanto o software com inteligência artificial quanto o software comum, ela não tem barreira para novas inovações em software. Por exemplo, hoje a gente não tem nenhum software com aprendizado contínuo regularizado. Normalmente a empresa faz o desenvolvimento do seu software, por exemplo, para a detecção de câncer de pulmão. Ela treina o software para identificar nas imagens, treina com a base de dados específica, depois ela precisa fazer os testes e validações referente a outra base de dados para garantir que a inteligência foi treinada. Depois disso, ele congela e coloca no mercado. Esse software ele não continua aprendendo. Hoje, no mundo, não existe nenhum regularizado nesse sentido. Eu imagino que, no futuro, possa ter, inclusive, que avalia as condições fisiológicas de paciente, monitore diariamente. A nossa resolução não bloqueia, desde que o fabricante consiga garantir a segurança e eficácia do seu dispositivo. Deixa eu correr aqui. A gente está trabalhando junto com o MEDIC, só para dizer que está em consulta pública. São macroações de entrega de estratégia nacional de melhoria da infraestrutura da qualidade, identificar os gargalos, necessidades, oportunidades de melhoria para alavancar a indústria e melhorar a competitividade internacional. A Anvisa está participando, não só a Anvisa, todas as agências reguladoras, vários órgãos de governo, Ministério da Saúde, Ministério da MCTI, vários também da sociedade civil, só para deixar aqui reportado. E outro ponto aqui, foi lançado dia 31 de julho, o Atlas da Inovação, que engloba 24 observatórios nacionais de inovação, e ele congrega, é um item não só da saúde, mas para todos, um que a gente sempre repisa nisso, que às vezes um cientista, uma universidade está desenvolvendo um certo tipo de dispositivo e a indústria não fica sabendo, e esse desenvolvimento fica perdido. Então, nessa plataforma vão congregar a parte de startups, a parte de universidades, centros de pesquisas, órgãos de fomento, FINEP, BNDES, etc., de forma, e os empresários, as empresas, startups e todo o segmento, de forma a compor e mostrar a possibilidade dos empresários terem contato com tecnologias que estão sendo desenvolvidas, às vezes, no interior ou em outra parte extrema do Brasil. Foi lançado dia 31 de julho e está aí disponível para todos. E era isso. Desculpa ter passado aí muito tempo. Obrigado, Anderson. Agradeço bastante a sua contribuição, acho que a gente evoluiu bastante. Eu convido agora a doutora Ângela Freitas, que é CIO da Johnson MedTech do Brasil, Johnson & Johnson. Como vocês viram, a Anvisa tem, de fato, evoluído muito nesses 25 anos, e a gente tem orgulho disso, Anderson, em seu nome. Eu parabenizo aqui todos os servidores, todo mundo que, de fato, fez parte dessa construção. A evolução ela é contínua, é um fluxo permanente, e a gente tem que estar atento a isso, pensando na segurança do paciente, mas sem deixar de usar dados da vida real, um olhar mais abrangente e sem paradigmas, né? Na verdade, ter essa visão de processo contínuo. Ângela, fica à vontade, o palco é seu. Obrigado. Muito obrigada, bom dia. Eu queria novamente agradecer esse convite aqui à ABIS, na pessoa do Bruno, também à Anvisa por nos receber na sua casa para essa discussão que é tão relevante para o nosso setor e para todos os brasileiros. E eu vou começar dizendo o tema dessa minha fala de hoje, que é sobre a revolução da inteligência artificial na saúde. Então, não é uma moda passageira e também não é algo de ficção científica que a gente via alguém entrando num tubo e saindo com um diagnóstico. Também não é isso. Mas não está lá no futuro, já está hoje aqui. E essa tecnologia tem potencial e já tem dados e evidências
que mostram que ela realmente traz mais qualidade, mais saúde para todos os pacientes, pode melhorar o acesso, enfim, é uma tecnologia que vem para ficar e sobre várias óticas, inclusive econômicas, é um movimento que nós temos como setor, como agência reguladora, como governo, de fazer parte e nos integrar cada vez mais a essa discussão para colocar o Brasil à frente nesse tema. Eu vou começar falando rapidamente sobre a Johnson & Johnson. Talvez muitos tenham a imagem da Johnson & Johnson shampoo, de bebê, né, aquela coisa tão próxima de cada um de nós, mas a Johnson & Johnson hoje é uma empresa de saúde. E a Johnson & Johnson, desde quando ela iniciou, é uma empresa centenária, é muito pautada por valores éticos, valores de integridade. E aí a gente tem uma foto do que a gente chama de nosso credo, que é basicamente um manifesto sobre como o Johnson se posiciona no mundo em relação aos seus funcionários, aos pacientes, aos médicos, às comunidades onde atua, enfim, nós temos um compromisso muito importante que as nossas ações sejam pautadas por integridade, e por isso nos alinhamos muito à Anvisa, à ABIS, nesse propósito. Então, a Johnson hoje é a empresa mais diversificada em saúde no mundo. A gente tem mais de 130 mil colaboradores, negócios em todos os países. Temos uma representatividade econômica bastante grande. Só nesse trimestre nós tivemos 22 bilhões aí de faturamento. Ou seja, é uma empresa que realmente tem uma importância no cenário de saúde e é por isso que a gente hoje também está aqui para trazer esse ponto de vista. A gente tem dois negócios principais. Um que é a MedTech, que é o assunto nosso hoje aqui, dispositivos médicos, que é onde eu faço parte, sou diretora de TI da MedTech no Brasil. Nosso portfólio é muito focado em ortopedia, em cardiovascular, na parte também de implantes mamários e na cirurgia geral. Nós temos avanços também vindo nesse portfólio a cada dia mais. E temos a área de Innovative Medicine, que antigamente se chamava Janssen, que é nosso setor farmacêutico, com portfólio também em oncologia, imunologia, neuropsiquiatria, infectologia, enfim. Então, é uma empresa realmente de grande diversificação para atender a saúde, com muito coração, com muita ciência, com muito cuidado, para realmente impactar a saúde da humanidade. É um propósito muito bonito, que a gente tem muito orgulho de dizer. E agora eu vou entrar um pouco mais no nosso tema. E antes de entrar profundamente na IA, dizer sobre os desafios que nós temos na saúde, porque eles se conectam com a IA de alguma maneira. E não é novidade para nenhum de vocês que estudam isso, que estão inteirados na saúde, mas realmente vale a pena destacar que nós todos estamos vivendo mais. Nós, nossos familiares, nossos entes queridos, o que é maravilhoso, mas, obviamente, impõe uma pressão maior no sistema de saúde. Então, a gente tem, até 2030, 1 em cada 6 pessoas no mundo vai ter 60 anos ou mais. Isso, obviamente, faz com que a gente tenha que pensar diferente na saúde. Os gastos da saúde são cada vez maiores. Por quê? Demandamos mais por mais tempo, temos tecnologias melhores e também mais caras. Então, hoje, 10% aproximadamente do PIB brasileiro é gasto com saúde. Essa curva vai aumentar cada vez mais, porque é o natural, e por isso a gente precisa ser mais eficiente. Um outro tema relevante na saúde é que a gente tem burnout. A gente tem hoje 46% dos profissionais da saúde reportando algum nível de estresse muito elevado e, combinado a isso, um déficit previsto de profissionais de saúde de até 10 milhões até 2030. Esses assuntos todos e tantos outros desafios que vocês conhecem, claramente não serão resolvidos 100% com tecnologia. Mas eu posso afirmar, com certeza, a tecnologia faz parte da solução de todos esses problemas. Se não é a única solução, ela é parte da solução. E agora falando, então, tudo bem, temos problemas num contexto desafiador. Qual é o cenário brasileiro para o desenvolvimento da inteligência artificial, que pode ser uma das respostas para esses problemas? Então, no Brasil, a gente tem um ecossistema de tecnologia, de startups, que é muito favorável.
Esse estudo aqui é de 2022, esse azul aqui à esquerda do Google, com mais de 702 empresas, 60% delas reportam algum desenvolvimento em saúde e biotecnologia. Então, até 2022, a gente tinha 2,4 bilhões de investimento nessa área, ou seja, já é uma área que vem, não é porque agora a gente está falando de que vai começar isso no Brasil, já existe um movimento positivo de desenvolvimento da tecnologia. E, para reforçar isso, o governo também divulgou o seu Plano Brasileiro de Inteligência Artificial com aporte de 23 bilhões até 2028. Ou seja, existe um ecossistema, existe investimento, existe disposição. E por que tudo isso? Porque a IA, de uma forma mais global, vai ser um motor de desenvolvimento econômico no mundo. Então, se até 2022 a gente tinha 100 trilhões de mercado total, e aqui a gente está falando de indústria tradicional, petroquímica, todas as indústrias, no mundo valem 100 trilhões. Até 2030, isso vai valer 300 trilhões, sendo que 206 trilhões virão de plataformas de inovação, e a maior parte delas de inteligência artificial, ou seja, não é um bonde que a gente pode perder, nem na saúde, nem como Brasil, porque é o risco de ficar de fora completamente, de ficar obsoleto, é o risco de ser a fita, sabe aquela fita que a gente colocava no videocassete? É isso, a gente não pode ser isso, a gente tem que ser o moderno, a gente tem que estar parte desse mercado aqui para a gente ser desenvolvido como país. Falando especificamente de saúde, impacto na saúde de IA que a gente já tem documentado, isso são estatísticas sérias, não é um número inventado, Harvard, enfim. 50% é a redução projetada em custos de tratamento quando a IA é utilizada para diagnósticos. Ou seja, aquele tema do custo que a gente falou no começo, uma das respostas está aqui. IA melhora o custo de diagnóstico. 40% é a melhoria projetada em resultados de saúde quando a IA é utilizada para diagnóstico, ou seja, não apenas melhora a eficiência do ponto de vista de custo, como melhora o desfecho. E 188, aproximadamente, bilhões é o mercado estimado para IA em saúde, ou seja, daqueles 200 e tantos trilhões que vai aumentar, 190 virão da IA na saúde. Então, assim, tem dado clínico, ou seja, melhora a saúde, melhora investimento, melhora emprego, por que não entrar nesse barco, né? Precisamos estar preparados para isso. Então, para isso eu vou trazer alguns cases da Johnson & Johnson e outros que não são da Johnson & Johnson, justamente para tirar essa ideia que inteligência artificial é algo abstrato. Não, já é algo que faz parte no nosso dia a dia. Alguns de nós já podemos até ter utilizado componentes de IA na saúde sem saber, mas que realmente faz a diferença. Então, alguns cases nossos. Primeiro, falando sobre nossa visão de cirurgia digital. Nós acreditamos, como Johnson & Johnson, que o futuro da tecnologia médica está conectado. Nós ouvimos bastante aqui hoje sobre interoperabilidade, a importância de ter dados melhores, de ter realmente um centro cirúrgico que é conectado, que traz realmente essa possibilidade do médico tomar a melhor decisão. Então, a robótica e o digital vão ajudar a viabilizar esse futuro, para benefício dos pacientes, porque, no fundo, é só isso que a gente tem em mente. E é lógico que a gente tem inúmeros desafios na integração, mas é para aí que a gente precisa ir. A gente já viu hoje aqui, na exposição anterior, robôs já com IA, tecnologias e plataformas que integram dados dentro do centro cirúrgico. Essa é a nossa visão também como Johnson & Johnson. Falando agora de cases, né? Vou trazer esse primeiro aqui, que é um nosso com o Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Então, esse produto digital aqui, em parceria com uma startup, a gente consegue ter um diagnóstico mais efetivo e mais rápido das arritmias cardíacas e de tipos específicos de arritmia, por exemplo, a fibrilação atrial. Então, desde 2023, a gente comparando com 2022, a gente teve um aumento no número de exames realizados, de pacientes identificados. A gente sabe que quanto antes identifica, melhor a janela para tratamento. Então, a gente sabe que essa doença tem uma possibilidade de aumentar cada vez mais em termos de prevalência, ou seja, IA aliada
aí na identificação dessa doença. Outro case interessante, que fala muito sobre chatbot, muitas vezes chatbot, às vezes a gente tem um pouco de, nossa, mas não entende o que eu falo, às vezes, né? Às vezes a gente fica irritado com essa situação, né? De falar e não ser entendido. Mas uma coisa dessa, quando é bem treinada, ela realmente traz uma diferença. Isso aqui a gente desenvolveu uma linha de cuidado com o IA, através do WhatsApp, para que a gente pudesse reduzir tempo de internação e menos complicações após uma cirurgia de colo retal, que a gente sabe muito bem de câncer coloretal, a gente sabe que é um dos mais prevalentes também aqui no Brasil. E a gente conseguiu essa redução de 8 para 3 dias na internação e 67% menos complicações no pós-operatório. Ou seja, melhora custo porque diminui tempo de internação, melhora a saúde para o paciente. É isso. Outros cases para tangibilizar um pouco, e aqui eu trago um caso pessoal meu. Quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu de câncer no fígado. E ele teve esse câncer em decorrência de uma condição que não foi diagnosticada a tempo. E eu penso que se a tecnologia que hoje existe existisse naquela época, é possível que eu, a menina de 17 anos que gostava de computador, poderia ter ajudado meu pai a chegar mais rápido nesse diagnóstico. Então, ferramentas, por exemplo, como esse ADA, que basicamente fazem um rastreamento de sintomas, você vai colocando ali seus dados, ele te dá um possível diagnóstico. Não é uma ferramenta diagnóstica, mas ajuda a que o paciente tenha mais consciência sobre o seu estado de saúde. É um exemplo de como esse tipo de informação pode chegar de uma forma mais prática para os pacientes em geral. Temos exemplos aqui na epidemiologia. Esse mapa é um mapa de Zika vírus, é uma previsão do tamanho que a epidemia poderia ter, foi feito antes da epidemia, ou seja, até para projeção de novas doenças é possível a gente utilizar inteligência artificial. Esse caso da direita é um robô, é um chamado robô Laura, que ajuda a prevenir sepse. O pai da Laura desenvolveu esse robô porque a filha dele, Laura, morreu de sepse. E aí ele converteu essa tragédia pessoal numa tecnologia que hoje já ajuda pacientes a ser salvos. Isso salva vidas. Outro tema, que a gente sabe muito bem, quantas vezes nós, como pacientes, já não fomos ao médico e o médico fica mais tempo olhando para a máquina e digitando do que fazendo um exame clínico ou conversando com você. Então, existe hoje tecnologia que você coloca no consultório e ela ouve a conversa toda e já transcreve para o prontuário eletrônico. A gente sabe que o prontuário eletrônico é uma coisa importante, mas ele também é uma causa de burnout nos médicos, no corpo clínico, porque dá muito trabalho manter esses registros. Então, aqui, a IA pode ser também uma aliada na melhor produtividade. E agora, já caminhando para o final, a gente tem o nosso PL 2338-23 em tramitação, que fala da inteligência artificial. Nós, como Johnson & Johnson, e também através de associações, temos trabalhado muito fortemente para que esse PL seja mais favorável para o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil. Eu poderia falar aqui mais outra hora sobre esse PL, mas obviamente não é o fórum. Eu queria destacar 2 pontos principais desse PL que nós, como Johnson & Johnson, temos muito orgulho de dizer que nós influenciamos diretamente nessa melhoria. Então, na primeira versão do texto que regula a IA, que foi proposto pelo relator, a gente tinha que toda a aplicação de IA na saúde seria considerada de alto risco, toda ela. Isso vai totalmente na direção oposta do que a Anvisa já fez de tantos avanços de softwares a medical device, de classificação de risco. A gente imagina uma coisa que seja para financeiro do hospital poderia ser qualificada como alto risco dessa forma. Então, a gente entende que esse avanço foi bastante positivo. E, para finalizar aqui a minha fala, a previsão da regulamentação e da classificação de risco pelas agências e órgãos reguladores, no nosso caso, a Anvisa. A gente ficou muito feliz mesmo com essa inclusão, porque antes era assim, ia ter uma autoridade competente que ia fazer tudo, mas a Anvisa, que é o nosso parceiro,
que está junto da gente, entende o setor, não estava previsto no projeto para regulamentar isso. Hoje existe a previsão que a agência faça essa regulamentação em diversos pontos ali das obrigações, o que nos deixa, obviamente, muito felizes. Então, com isso, eu queria dizer para a ABIS, para a Anvisa, que contem conosco nessa jornada para entender melhor essa legislação, para caminhar para a inovação no nosso país, para benefício de todos os brasileiros. A gente acredita muito que a Anvisa desempenha realmente esse papel tão fundamental nas nossas vidas e a gente quer contribuir, como Johnson & Johnson, também para que a gente tenha esse avanço e impactar a vida de todos os brasileiros. É isso, muito obrigada. Ângela, muito obrigado pela sua apresentação, fantástica. Acho que complementa muito bem esse painel, que era Novas Tecnologias, Inteligência Artificial e Desafios da Regulação. Nós conseguimos navegar, acho que durante esse tempo, de uma forma brilhante, eu agradeço aqui aos palestrantes, sobre interoperabilidade, conectividade, como acelerar o acesso às novas tecnologias através de formas criativas, como modelagem, no caso da Conitec, com a nova área específica, usando dados da vida real e olhando a inteligência artificial de uma nova forma, e aí benéfica. E aí, só para terminar e passar para a nossa mestre de cerimônias, eu convido todos a acompanharem o movimento que o Instituto Ética Saúde faz com um marco de consenso de colaboração multissetorial. A gente está, para começar pelo Ética Saúde, uma discussão para trazer uma atualização para esse marco de consenso, que todo o setor de saúde tem aderido, trazendo o tema de Algorithmics, ou seja, a ética dos algoritmos. Quem traz esse tema, deputado Pedro Westphalen, é o Vaticano, que traz exatamente o ponto. A inteligência artificial não é um futuro, é recente, é atual e tem que ser usada para o bem da humanidade. Então, que usemos isso de forma ética, correta, no nosso dia a dia. Convido a todos para acompanhar isso. O Rodrigo, do Ética Saúde, está aqui também, depois ele pode falar com vocês. E, para perguntas, lamentavelmente, não temos tempo agora, peço que encaminhem para comunicação, sem tio e sem o C cedilha, abis.org.br, e os nossos palestrantes terão prazer em responder depois e deixaremos tudo no nosso site. Muito obrigado a todos por terem acompanhado e a senhora tem a palavra. Obrigado. Nós agradecemos a participação dos senhores e suas importantes contribuições.